Eu gostaria de passar a palavra neste momento, então, ao Wilson Ferreira Júnior, por favor. Então vamos lá, ganhando tempo. Pessoal, a minha função aqui é só apresentar a pessoa que vai falar, fazer uma rápida introdução. 3 pontos muito rápidos, porque ele tem só 20 minutos, então vamos aproveitar o máximo possível. Todos nós somos no mercado, todos nós acreditamos na competição, todos nós acreditamos no relacionamento saudável entre pessoas, empresas e organizações, mas é preciso ficar atento à questão da perda do patamar de sustentabilidade. É isso que a gente vai chamar a atenção através de um grande porta-voz que vem a seguir. Não é fazer papel de reclamão, não é fazer papel daquele que sempre que se coloca como vítima, mas é colocar a discussão em alto nível e abrir os olhos do máximo número possível de pessoas a respeito, de novo, das relações, da necessidade das relações serem sustentáveis e de a gente evitar assédios e abusos de toda a ordem. E até porque a realidade que a gente vive no Brasil, às vezes, se a gente pegar as mesmas empresas que atuam aqui, elas atuam de forma muito diferente aqui do que atuam nas suas matrizes, do que atuam no primeiro mundo. Então, tudo o que eu acho que a gente gostaria de desejar é que o mundo realmente fosse mais igual, que as relações fossem mais iguais e que a gente deixasse toda espécie de abuso e de assédio para trás. Quem vem aqui ser o porta-voz desse manifesto pelo fim do assédio moral corporativo, foi a pessoa que, inclusive, criou essa expressão, é uma das raras unanimidades do nosso mercado, alguém que, sempre que a gente ouve, a gente aprende, gosta e percebe uma luz diferente. É sempre alguém que traz um ponto diferente para a discussão e sempre com muito charme, com muita sabedoria. É o nosso parabólico camará Maurício Magalhães. Por favor. Maurício foi presidente da agência Tudo por muitos anos, é um cara que tem muito tempo de mercado e agora está absolutamente livre, leve e solto, vendeu sua companhia, achou que ia mais ou menos viver um período sabático, só que arrumou mais 18 coisas para fazer, como é da característica dele, não tem um segundo sequer, por isso os seus 20 minutos aqui, a gente agradece muito por você dispor deles para nós. Gente, bom dia. No fundo, eu queria aqui que a gente tivesse uma conversa de amigos. Até tem uma graça de que eu escrevi esse artigo, até porque eu não estou mais em agência, e aí poderia ter algum tipo de isonomia, mas não é tão verdade. Eu, há muitos anos, venho tentando entender esse mundo que a gente vive, eu queria talvez contextualizar um pouco essa cunha, assédio moral corporativo, que é uma cunha que apenas foi cunhada, porque na prática e no mundo real, todos nós sabemos da existência e, no fundo, o que quer dizer exatamente isso. Há muitos anos atrás, tinha um deputado, que foi até ministro de Fernando Henrique, chamado Candir, e ele tinha uma reflexão super interessante. Ele falou assim, o Brasil entrou numa liberdade política, a partir das eleições, se não me engano, de 85, das presidenciais de 89. Depois o Brasil entrou no modelo de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, mas, na época, muitos anos atrás, ele tinha uma dúvida sobre a liberdade econômica, que a gente ainda é refém de uma falta de liberdade econômica, e, a partir daí, eu queria trazer um pouco desse raciocínio. Eu fiquei pensando assim, se Mark Zuckerberg e Steve Jobs tivessem nascido no Brasil, se nós teríamos a Apple e teríamos o Facebook. Eu acho muito pouco provável que não, porque as amarras do nosso país é feito para engessar absolutamente tudo. Inclusive algumas compreensões, porque a gente vive muitas vezes na inspiração de coisas e conhecimentos lá fora, e a gente importa esses conhecimentos sem a capacidade de digeri-los e de criar os nossos próprios conhecimentos e os nossos próprios olhares. Cara, eu já estou de saco cheio dessa indústria do futurismo. Assim, todo mundo, você vai botar um chip na testa daqui a tantos anos, assim, ninguém aguenta mais, como disse bem o exemplo do Airbnb, do Uber. Então, assim, e no fundo, a gente está falando de presente, porém de um presente a caminho de um futuro, e um futuro que é muito do que foi desenhado aqui nesses dois painéis, que é uma realidade. Então, assim, eu fico olhando
essas aceitações que a gente tem, e a gente evidencia esses exemplos dessas conquistas lá fora, e aqui dentro a gente não consegue olhar. Eu acho que a gente está num momento super interessante, porque a gente tem um maravilhoso e excepcional aliado, que é a tecnologia. E a tecnologia, por mais óbvio que pareça, e tudo que tem sendo dito, ela tem uma coisa sensacional, que é essas questões ligadas a esse mundo tão revelado, de tanta transparência. E me leva a crer que os grandes avanços que a gente está tendo aqui é que essas transparências estão levando a um conceito muito sofisticado. O mundo vai virar verdadeiro. Agora, ele vai virar verdadeiro por dois caminhos. Ou o caminho da consciência, ou o caminho da sobrevivência. Porque, veja, assim como nesse caminho da sobrevivência tem gerado efeitos colaterais tão complexos. Eu ouvi um termo semana passada que eu achei lindo, assim, que é cicatriz digital. E vejo o que está acontecendo com o Neymar. E vejo o que não aconteceu com Bernardinho. Não sei se vocês acompanharam o episódio de Bernardinho em relação a Tiffany, eu acho, o nome da atleta. Mas ele tinha um colchão de reputação tão elevado, que eu acho que ele nem fritou esse colchão todo. A legitimidade que ele tinha para dizer aquilo que ele disse sem nenhum efeito colateral, o que diferiu desse episódio do Neymar. Há muitos anos atrás, eu tenho amigos, eu sou baiano, moro em São Paulo há 15 anos. Tenho um amigo que era um fornecedor dos mais privilegiados da Odebrecht. E ele tinha um sucesso financeiro e econômico que destoava da vizinhança. Sinais exteriores de riquezas, absurdo. E, no fundo, esse assunto explodido a partir do Lava Jato, ele apenas evidenciou a ponta do iceberg, que nós não conhecíamos o tamanho do que estava por baixo. Essas questões das empreiteiras, essas questões que foram sistêmicas no Brasil, que explodiu esse pus. Engraçado que na minha própria vizinhança, na casa de praia, que todos nós tínhamos um terreno, e o meu amigo 2 terrenos, em uma casa do dobro, depois de um tempo as pessoas começaram a trazer à tona um questionamento sobre o meu próprio amigo, coisa que anos antes ele era admirado pelo sucesso. O sucesso virou pó quando explodiu um efeito colateral de uma coisa muito perversa. E todas essas mudanças, dessas mudanças de conceitos, dessas mudanças de cultura que a gente vive, eu acho que a gente está num excepcional momento para a gente refletir sobre esse conceito de assédio moral corporativo. Há muitos anos atrás, hoje é impensável a gente falar um pouco de uma empresa só de homens. Imagine ainda brincar, aquele viadinho. Ou aquelas aceitações que a gente tinha de empregada doméstica subserviente. Tem uma revolução adormecida de um novo mundo. Eu vi o painel da BEA de passado, de presente e futuro, de passado, presente e futuro. E essas discussões são muito interessantes porque a gente assiste isso, a gente vem como papagaios repetindo o que a gente vê no SX e no SW, a gente fica dando os mesmos exemplos que o mundo dá e a gente não encara a nossa própria realidade. E nesse mercado nosso, pior ainda, sem um tipo de atitude que a gente precisa ter. Quando eu saí e vendia tudo, eu e minha sócia que está aqui comigo hoje, eu fiquei pensando o que é que eu ia fazer. Eu virei sócio de uma produtora de cinema e vídeo, e aí eu, assim, falei, vou botar uma empresa chamada Mundo Real. O Mundo Real é uma empresa que eu só trabalharei e só trarei conceitos do que eu acho que é o verdadeiro mundo real, e não esse mundo que faz de conta. E eu achei que era ia ser um portal de colocar blogs, amigos, criar uma rede. Eu já tenho 3 clientes. E até mais do que eu queria nessa fase, que aí começa aquela loucura. E aí, esse assunto do assédio moral corporativo, ele veio num contexto que assim, eu comecei a ver a dicotomia nossa
entre o mundo real e um outro mundo que também é real, que está numa prosperidade absoluta, que é o mundo de novas relações. E trazendo aqui um conceito de sustentabilidade, eu fiz um curso no IBGC uma vez, e esse curso no IBGC teve um módulo só sobre sustentabilidade. E aí, e o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e eu fui, e eram assim, todos financeiros, contadores, eu era o único, para aquele padrão estranho, né? Eu trabalhava com comunicação, e aí a professora, a líder do dia que foi discutir com a gente esse assunto, ela é até assessora aqui da Ibovespa, me esqueci o nome dela, ela falou assim, antes de começar, alguém tem alguma dúvida sobre o que é sustentabilidade? Eu falei, eu tenho. Qual é a sua dúvida? Eu fiz, o que é sustentabilidade? Porque a gente está desde o papelzinho daquela cor, é uma palavra que não consegue se materializar muito claramente, porque ela tem diversos vieses e diversas interpretações. E aí passamos um dia, eu tinha que sair mais cedo, e quando eu saí mais cedo, ela falou, epa, para, você entendeu o que era sustentabilidade? Eu fiz, entendi. Então diga aí o que é que você entendeu. Eu entendi uma coisa que você não consegue dizer, que ao longo do dia ela disse, o planeta Terra é um sistema fechado. Tudo que é feito aqui, aqui fica. Se sustentabilidade só explorasse e cunhasse esse ponto, todo mundo entenderia em qualquer relação o conceito de sustentabilidade. Porque não adianta a gente empurrar para debaixo do tapete, porque essa sujeira emerge de algum momento. Então, nessas análises que eu queria trazer, de que minha carreira foi toda construída em cima de mercado livre, essas questões sobre sustentabilidade, o olhar sobre cicatriz digital, uma sociedade que está nos apresentando, especialmente nessa turma mais jovem, novos códigos. E a gente ainda, entrando no ponto específico do assédio moral corporativo, a gente se submeter, não sei quem leu o artigo aqui, tá? Mas se não leram, leiam. Alguma série de pontos e de exemplos que materializam esse conceito, é um fosso assim, entre a realidade, esse mundo e o que a gente vive, que a gente está se asfixiando. E aí eu queria entrar num ponto muito sensível na compreensão do que é assédio moral corporativo. Assim, eu fiquei brincando, né, que alguns amigos meus ficaram, meus amigos mais liberais, eles ficaram dizendo assim, puta, esse seu artigo, ele é de atraso, de proteção, ou ele é de vanguarda? Aí eu falei, você decide. Por quê? O capitalismo é tão sensacional que a velocidade do capitalismo foi tão grande, que formou-se tão grandes corporações, que o desafio dos órgãos reguladores, como empresa de 1 trilhão, acho que foi o Wilson que comentou aqui, essa dicotomia entre esses dois mundos. A verdadeira competição hoje está na base da economia. Esse é um novo debate. Eu fiquei 3 meses em São Francisco, tem essa discussão do local. Compre aqui do feirante e não compre do Walmart. Quais são os tamanhos de mercado que a Europa está tentando segmentar o Google e o Facebook? Então, essa desproporcionalidade está desproporcional nessas relações. Essa é uma discussão que a gente tem que encarar. E pior, essas empresas monstras e sem donos estão submetendo a determinadas questões, especialmente as empresas listadas em bolsas, que estão transformando o ano em quarter. E trazem um ano para o trimestre e vale o EBITDA acima de qualquer coisa. Eu amaria que esse assunto viesse à tona, eu não posso falar, porque eu não tenho como dizer, mas eu tenho um amigo que trabalha numa organização que está desenvolvendo um algoritmo para monitorar índices de problemas financeiros e os fornecedores que vão quebrar. Porque já contempla na cadeia produtiva a extinção de fornecedores, vai tirando o bagaço para você ter novas canas para que você mantenha o EBITDA. É impensável a gente achar que isso é minimamente razoável. Olha as práticas lá que eu descrevo no artigo, se aquilo é razoável. E a grande pergunta é por que a gente topa fazer isso? E por que a gente se submete a fazer isso, desse assédio moral corporativo? Quando eu publiquei, Paulo Queiroz, que é um companheiro, um maravilhoso profissional de mercado, ele fez, eu faço o meu meia-culpa, eu me subordinei
e me submeti muito a essas questões, da qual eu citava lá no artigo, e hoje eu vejo o erro que eu cometi, porque no efeito bumerangue, no olhar daqui se faz, no olhar de sustentabilidade, em relação a um sistema fechado, isso volta e decepa. As empresas grandes estão ficando terra arrasada e deixando terras arrasadas. Vem aí um novo cenário que a competição é necessária dentro de novos parâmetros. Só que eu vi o artigo do Mário D'Andrea, da presidente da ABAP, que é respeito mútuo, acho que eu não me lembro o título, é algo parecido com isso. Admiração e respeito mútuo. Só que isso, eu me sinto também, quando eu estudava no Colégio Marista de Salvador, temos que ter respeito pelo nosso próximo, mas o respeito pelo nosso próximo, ele não é, ele é individual, indelegável. Ele não é compulsório e tem gente que não tem. Como tem gente que não vai ter respeito por ninguém, nem por nós, nem por nossas empresas. Então, qual o ponto que eu acho que a gente deveria refletir nesse contexto atual do capitalismo? As empresas só têm medo de duas coisas nesse momento: compliance e cicatriz digital. É justo concorrência de 10 pessoas e você assinar um termo de que a propriedade intelectual é do cliente, que ele pode usar? É justo lhe pedirem um trabalho sexta para segunda-feira, de um dia para o outro, sem te pagar e achando isso com naturalidade? É justo tanta coisa que a gente é submetido no dia a dia, e por que a gente faz? Aí tem um ponto que, em vez de a gente ficar reclamando e pensando no que fazer, a grande pergunta, assim, eu acho que a gente tem as opções, através das associações, como a AMPRO, como a BAP, como tantas outras, e também tem uma escolha individual de cada líder em empresa, é como você vai assumir uma postura cotidiana em relação a esses pontos. É a mesma postura que o Grupo Gay da Bahia assumiu há 20 ou 30 anos atrás, quando eu morava lá, Luiz Motti, que foi o precursor da autoafirmação. É a mesma postura que a gente está vendo questões ligadas a etnias e líderes que estão exigindo seus direitos à luz de uma sociedade, de uma forma às vezes exagerada ou não, mas no conceito deles justa, porque expõe décadas e séculos de perversidade. Então, o meu convite aqui, que a gente reflita, e eu não quero ser aqui um bravateiro, vamos... É que, assim, existe um lado que já começou de uma economia colaborativa, existe um olhar muito mais inteligente e sofisticado de relações, que são essas relações muito sustentáveis no ponto de vista do ganha-ganha. E quero ser honesto, eu trabalhei 10 anos para o Itaú. Poucas empresas eu vi tão sensacional nesse quesito aqui para nominar o lado positivo. E como eu fui respeitado. Um dia eu fui lá e disse assim, puta, eu não dá mais para trabalhar com essa tabela. Tem 2 anos que vocês não me reajustam. A turma lá olhou e fez, porra, Maurício, está foda, você tem razão, vamos mudar. Demoraram um pouquinho, mas mudaram. Então, aqui, para a gente já finalizar, eu quis ter um tom de conversa muito mais reflexivo e nessa contextualização do que a gente está chamando de liberdade econômica, ou melhor, a não tão liberdade econômica, que está mudando um pouco, porque alguns anos atrás, Guilherme Benchimol, da XP, não existiria se não fosse a tecnologia. Ele é um indício de que a gente começa a ter os nossos Mark Zuckerberg. Mas há muito pouco tempo atrás, tudo era travado, em cartéis, em subsídios, em corrupção, e agora a transparência está nos permitindo uma autoafirmação. E essa autoafirmação passa pelo ponto de que a gente tem que ter uma atitude em nossas relações corporativas em respeito ao nosso sonho de ser empresário, ao nosso sonho de ter pessoas que trabalham com a gente e ao nosso sonho de fazer um país diferente desse país tão perverso e tão desigual. Então, eu só trouxe aqui, quem não leu o artigo, leia, porque eu queria agradecer esse espaço, eu não estava na programação original. O Wilson me vendeu aqui para a turma da ABC, fiquei super feliz. E que a gente possa fazer disso
sob o ponto de vista de compliance, sob o ponto de vista de cicatriz digital, usar a força da tecnologia para que a gente mude essas relações que são perversas. E, na minha humilde opinião, isso não é atraso. Isso é vanguarda de uma construção de uma sociedade cuja saudabilidade dos negócios será fundamental para a gente descobrir que a gente tem um país empreendedor absolutamente travado por regras perversas, escravizantes que nos trouxeram até aqui. Então, amaria que a gente multiplicasse esse conceito de assédio moral corporativo por um motivo. Ele é absolutamente real. Não podemos ter, como tivemos no passado, a força do hétero sobre o homo, do preto sobre o branco, do pobre sobre o rico, do homem sobre a mulher. Nada permite que a força do grande esmague essas relações que existem de empresas e seus fornecedores, especialmente nesse mercado de comunicação. Gente, é isso. Eu queria agradecer e desejar boa sorte aí. E vamos embora para a gente mudar essa realidade. Muito obrigado, hein?